Tá. Continua só o raciocínio. Eu vou tomar um chá aqui. Então, vamos voltar aqui a falar a verdade. O Flamengo é a principal torcida brasileira, a segunda é a do Corinthians, ok? Como é que o Flamengo tem tanto dinheiro para contratar e o Corinthians, que é a segunda, sabe como é que tem? Tá numa pindaíba lascada que não consegue pagar o estádio? Nas últimas 3 eleições, o Eduardo Bandeira, o maior presidente da história do Flamengo de todos os tempos, ele conseguiu solucionar 651 ações trabalhistas. Ele equacionou o clube. Ele equacionou o clube, perdeu a eleição pro Lalinha agora, que aí é democrático, tá tudo certo. Mas se não fosse Eduardo Bandeira, jamais o Flamengo estaria na situação que está. Como o Palmeiras, que se não fosse o Paulo Nobre, que é o maior presidente da história, o Palmeiras dependia do Gagliotti, cara. Rodolfo Landim, que ganhou agora a eleição, está na Libertadores, está campeão brasileiro, mas tudo isso se deve ao Eduardo Bandeira, porque ele, 651 ações trabalhistas. Isso prova que o Corinthians também poderia fazer a mesma coisa. E por que não fez? Porque fez o estádio. E por que fez o estádio? Mas não pagou, mas não vai pagar o estádio. Não, mas mesmo assim o estádio consome toda a receita do clube. Então, porque está devendo, tudo que é arrecadado do estádio tudo vai pro fundo. E aí não tem receita. Vai bem pro fundo mesmo, né? Não tem receita. Porque esse fundo é... A diferença dos dois clubes que você está falando é essa. O Flamengo não construiu estádio nesse período. Eu posso fazer uma observação? Pode, por favor, Edilson. Tudo que vocês estão falando aí pro torcedor não vale nada. O torcedor quer ganhar título. Mas reflete no título. Não, deixa eu falar. Torcedor quer ganhar título. Já falou... Quem é o maior ganhador de título das últimas décadas? Da última década, mas quem... é o Corinthians. Torcedor, se você tiver com tudo pago e não tiver título, já era. Então, o torcedor quer... Só que esse ano não vai ganhar título. Calma, torcedor quer título. Esse ano e o Corinthians, na última década, é o maior ganhador de título. Tá certo. Então, vou te fazer uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta. Agora, se você está com suas contas toda paga, e não ganha nada, não vale nada. Mas não é melhor ser honesto? Não vale nada. Mas não é melhor ser honesto? Não, honestidade é uma outra coisa. A honestidade é uma outra coisa. Uma coisa é você não poder pagar e o Andrés nunca chegou e disse assim mesmo, eu não quero pagar. Ele sempre fala que não tem condições de pagar por causa disso, por causa Mas ele acabou de falar que não tem problema financeiro, Edilson. Mas ele falou agora, não tem problemas financeiros. Como que não tem problema de financeiro? Todo time do Brasil tem problema. Então, mas o Flamengo, deixa eu falar. Deixa eu só dar um exemplo do Flamengo e vocês podem falar. O Flamengo, ele fez isso o Flamengo deixou 10 anos de ganhar, o Eduardo Bandeira foi lá, arrebentou, foi monstro sagrado, tem que ter uma estátua dele lá. O que está acontecendo com o Flamengo agora com o Rodolfo Landim? O Flamengo tem o melhor time do Brasil. E o que está acontecendo? Campeão brasileiro, vai disputar e pode ser campeão do mundo. Não pode fazer isso? Um clube como o Corinthians, que arrecada, vamos lá, no ano, 500 milhões. O Palmeiras, depois que acertou as coisas com a administração do Nobre, e o que aconteceu? Entrando agora... O Palmeiras não tem nada. Não tem nada o quê? O patrocinador sai do Palmeiras. O que é que o Palmeiras Mas não saiu. Não acontece nada. O Palmeiras tem o Corinthians tem patrocinador. Eu já vi isso. A Parmalat estava no Palmeiras. Deixa ele falar. Quando a Parmalat saiu, coisa antiga. Tá errado o que ele tá falando. Ganhou título. O que você tá falando tá errado. O Palmeiras hoje não depende mais do patrocinador. O patrocinador não depende do patrocinador. O patrocinador é 25% da receita do Palmeiras. Deixar os caras falar ou não? É diferente da história da Parmalat. Quando o Palmeiras era mal presidido. Hoje a história mudou. Hoje o Palmeiras não depende mais do patrocinador. Você acha que se não... É 25%. Você acha que... Mas mês passado estava com 30 milhões de déficit. Teve déficit, mas que tinha umas buchas lá de trás que veio estourar agora. Mas o Palmeiras não depende como dependia na época da Parmalat do patrocinador. Se a patrocinadora paga tudo, você acha que se o Palmeiras tivesse pagando, contratando Borra, contratando a patrocinadora paga o patrocínio. A patrocinadora paga o patrocínio. Essa história de contratar jogador. A maioria foi. A maioria não está mais contratando. Parou agora, mas hoje está pagando só o patrocínio. Patrocinador forte paga o patrocínio. Peraí, vocês vão estourar meu ouvido. A história da Parmalat. Vocês três falando, vocês vão estourar meu timbre. É isso que vocês querem. Um monte de gente quer isso. Mas dá pra vocês falar, cada um, o Dilson tá falando. Mas é pra esclarecer. Você é bicampeão do mundo? Tá errado. Você é bicampeão do mundo? Em quê? De futebol? Eu não jogo futebol. Você é bicampeão do mundo de futebol? Eu não. Eu quero saber. Não, mas pode falar, mas... Não, você deixa ele falar. Corrigir o que tá falando, tá errado. Opinião dele. Tá errado.
falando. Corrigir não, lógica, Palmeiras corrigir, você está falando coisa errada. Tem dinheiro para falar. Você não sabe o que está falando. Você não sabe o que está falando. O patrocinador hoje é 25% da receita. Não esquece a Parmalat. Era outra gestão. O presidente incompetente, a coisa mudou hoje. Quem é incompetente? O Mustafa é incompetente. Ele não queria saber. Quando a Parmalat saiu, o Palmeiras caiu. O Gagliotti é o quê? Quando a Parmalat saiu, o Palmeiras caiu. E o Gagliotti está sendo o quê agora? O Mustafa era o presidente. Mas e o Gagliotti agora? O Gagliotti é um misto diferente. Se a Leila sair, o Palmeiras achou outro patrocinador. E se a Crefisa sair? Arruma outro patrocinador. Ele vai arrumar que time? Vai arrumar outro patrocinador. Arrumar que time? É 25% da receita. Peraí. 25%. Vai arrumar que time? Não, peraí. Você falou uma coisa. Só um minuto, por favor. Por favor, só um minuto. Por favor. Fala. Você falou uma coisa importante. Um incompetente, outro omisso. Gostei. Quem que é incompetente? O Mustafa é incompetente. Ele derrubou o Palmeiras. Quem que é omisso? Derrubou o Palmeiras. O Gagliotti está sendo omisso agora nesse momento. Está sendo omisso. Parabéns. Até porque o Palmeiras está de novo se programando para o ano que vem com o Alexandre Matos. E por que o senhor fala que o São Paulo vai ganhar tudo? O senhor falou isso. Desculpa, acho que é muita voz no seu ouvido, você entrou em delírio agora. Que dia que eu falei isso? Você está ouvindo vozes do além. Primeiro você veio com data neto com informação que o mundo não conhece. Agora você vem com vozes. Eu só queria falar uma coisa aqui, Edilson. O próprio Andrés falou que queria ter um patrocínio igual do Palmeiras. O Corinthians, o tamanho que é o Corinthians... Tá bom, tá bom. Aí eu só quero saber se o patrocínio sair do Palmeiras, do que é que o Palmeiras vai viver. O Palmeiras não depende do patrocinador. Não depende. O Palmeiras não depende do patrocinador. Não depende. Ninguém depende de ninguém. Eu quero ver o patrocinador formar o time que formou. Você está generalizando. Eu quero ver esse patrocinador formar o time que formou. O Santos é o terceiro lugar, patrocínio. Eu quero ver. Por favor. O Edilson tá certo. Não, tá certo não. Eu vou falar do que ele tá certo. A opinião minha. A sua opinião é sua. Não, ele tá certo. É 25% da receita. A sua opinião é sua opinião. Óbvio que é minha. Então tá certo. O Edilson tá certíssimo. A minha opinião é fato. Isso, tá bom. Claro. A opinião de Edilson é o seguinte. Se a Crefisa sair do Palmeiras, a gente discute depois o que eu ler. Sim, né? Exatamente. Porque o Corinthians pra você é que não presta, né, Canhão?